Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Band News Futebol Clube. Eu sou Rafael Alves, comigo Lucas e Bia, para falar muito sobre futebol carioca. Essa semana teve Fla-Flu, Vasco se encaminhando para as semifinais do Campeonato Carioca, Botafogo se enrolando um pouquinho. E aí, Bia e Lucas, como é que vocês estão? Tudo certo, e aí, Lucas? Tudo certo, vamos que vamos. Vamos para mais uma então. Mas antes de tudo, roda a vinheta. Ontem foi um dia de Fla-Flu movimentado. Flamengo saiu vitorioso desse encontro. E aí, como é que vocês viram essa partida? Fluminense que tá há algum tempo sem ganhar clássicos, né? São 10 clássicos seguidos sem vitória do Fluminense. Exatamente. E o Fluminense também que vem com uma baixa, porque perdeu pra LDU num jogo que poderia ter levado muito mais gols do que Saiu só barato em comparação ao que foi o jogo. Saiu muito barato. E uma coisa que me pareceu, assim, foi que a equipe sentiu muito no físico. Né? Em alguns trechos passou o Keno caído, falando que ele tava com falta de ar, com muita falta de ar, por conta da altitude, né? O Keno que não foi não jogou o último... jogou John Arias e Douglas Costa. Exatamente. Foi uma equipe, né, um pouco mexida por conta de... Um misto que o Fernando Diniz botou em campo. Sim, exatamente. Né? Até por conta dessas baixas, por conta do time da LDU. Também visando o próximo confronto na quinta-feira, no Maracanã, que é a final, né, o jogo de volta, que o Fluminense, eu acho que, diante da torcida, precisa ganhar esse precisa título. Dar uma resposta pro torcedor. Exatamente, até porque teve uma temporada muito gloriosa em 2023, e que conquistou a Libertadores, que era um título inédito, e agora volta o fantasma da LDU, e eu acho que a torcida tá cobrando, até nos comentários ontem, depois do jogo, nos comentários em algumas publicações, até mesmo da página do Fluminense, apareceu muita cobrança dos torcedores falando que as férias acabaram, o time precisa acordar, o time precisa voltar a ganhar e voltar a jogar. Mas vocês acham que o Fluminense não deu devida importância para a partida de ontem, já pensando na LDU, ou não foi nada disso? Eu acho que não. Eu acho que foi mérito total do Flamengo e do Tite de ter conseguido anular o jogo do Fernando Diniz. A equipe do Fluminense estava anulada. Eu vi, assim, até o primeiro tempo. O primeiro tempo o Fluminense foi bem, fez o gol, conseguiu sair na frente. Acabou sendo impedido. Um impedimento que eu mas naquele momento, não entendi acredito muito bem. Porque o Martinelli participa da jogada. Eu acho que foi mais por isso. Mas, assim, vindo de uma arbitragem tão falha em outros jogos, e até de um juiz que tenha algumas, né, ressalvas aí de... críticas à arbitragem o impedimento ele foi marcado no cruzamento. No cruzamento, quando a bola vai para o Antônio Carlos, ele já está impedido. Uhum. Ali no cruzamento já teve outro lance polêmico que foi a entrada do Pulgar no André, que poderia ter chamado para um VAR, uma possível expulsão. Eu acredito que o pé dele foi bem alto, então foi quase a altura do joelho. Deveria ter tido um cartão vermelho, o que poderia ter mudado o rumo da partida. Né? Obviamente o mérito total do Flamengo, mas o Fluminense que foi anulado pela partida. E eu acho que, como a gente estava comentando antes, o Fluminense precisa de um zagueiro. Contratar um zagueiro. A saída de bola do Diniz, né? Eu acho que isso é muito importante pro esquema do Diniz. E também o Fábio não tomou um gol, né, porque ele se adiantou, né, pra jogar para um lançamento de bola. Ele não tomou um gol por sorte, porque a bola passou bem perto, mas não entrou. Pois é. Então, foi uma equipe que eu não reconheci. Se você pega um jogo do Fluminense da temporada passada, um Fla-Flu da final da temporada passada, né, do Campeonato Carioca, e coloca com o Fla-Flu de ontem, você não reconhece. A saída do Nino, ela é muito expressiva pro Fluminense. Sim. O setor defensivo do Fluminense com a saída do Nino é outra coisa, né? É aquilo, né? O Felipe Melo teve uma boa atuação também por jogar ao lado do Nino. O Nino é um cara que sabia sair jogando muito bem. Sim. O Felipe Melo era um cara organizador também. E era um cara que tinha esse avanço de sair jogando também, ir pra cima, sair jogando mais pro meio também. E isso era um ponto diferente que o Diniz não tem mais. Então, eu acho essa importância do Fluminense contratar na parte defensiva também é muito importante. Mas eu gostei do primeiro tempo do Fluminense. E o Fluminense fez um primeiro tempo até os 20 minutos. Acho que foi bem equilibrado. Eu não vi, o Flamengo jogar nos primeiros 20 minutos. Quem jogou foi o Fluminense trocando passe, o Fluminense tentando sair pro jogo e tal. Até porque o Flamengo o gol que foi anulado foi bem no começo, se eu não me engano, foi 14 minutos? Foi por ali. Foi por aí, 20, 14, por aí. Então, eu gostei bastante da atuação do Fluminense no primeiro tempo, mas, assim, faltou ainda o quesito finalização. O Fluminense
tentava controlar o jogo. Que também não teve no jogo da LDU. Se você pegar alguns números, a LDU tem muito mais finalizações do que o Fluminense. Só escanteio da LDU foram 16. Exatamente. Pô, 16 foi muito. Eles sofreram muito no jogo da LDU. Óbvio, a altitude interfere. Mas eu acho que também não teve uma homogeneidade na equipe. A equipe falhou um pouco. E, obviamente, a altitude acaba desfavorecendo o físico do atleta. O Marcelo saiu porque sentiu, depois teve outras saídas que o Douglas Costa acabou entrando no lugar do Keno, se eu não me engano, e aí acabou tendo essa mudança que também não favoreceu, não deu velocidade, Mas aí também foi mérito da defesa, que a gente falou agora, que conseguiu segurar o time da LDU. Mas vocês também não pensam que talvez seja a hora do Diniz pensar em outras alternativas sem o Nino para jogar com os... momento. O Nino tenta. Eu acho que tem a vinda agora do Manuel. O Manuel é um nome importante para essa saída de bola do Fluminense. O Manuel é um jogador mais técnico do que por exemplo, o Marlon, que é, por exemplo, o Antônio Carlos. Então, isso pode ajudar o time do Fluminense e principalmente o Diniz, né? Arrumar esse esquema tático. Até porque um dos melhores volantes do Brasil hoje em atuação é o André. E aí, quando ele mexe, ele coloca o André como um zagueiro. E não funciona muito. O André tem a titularidade dele como volante. Então, tem que valorizar a presença do André, que a gente não sabe até quando fica. Até quando, exatamente. Então a gente tem que valorizar que ele tá ali ainda. Exatamente. Então, falando em volante, teve o Gerson também, que ele está afastado. 2 meses fora por conta de uma cirurgia. Vai ficar até o final do Campeonato Carioca, não vai disputar mais o Campeonato Carioca e pode até ficar fora dos jogos da Copa do Brasil e também da Libertadores, do início, logo da fase de grupos que o Flamengo já vai participar. Mas você acha que vai fazer tanta falta? Importante. Cara, o Flamengo chegou com o cria da base agora diferente, né? O Flamengo tá jogando muito bem, inclusive. E o Flamengo tem agora o De La Cruz fazendo essa função de segundo volante, que também jogou deu um muito show bem. Ontem no Clássico. A jogada do De La Cruz no segundo da partida. O tapa no fundo pro Arrascaeta, o calcanhar pro Pedro e pro Cebolinha mostram uma triangulação e um time... Foi uma jogada bem bonita, bem trabalhada. Muito bem trabalhada. Teve um chutaço do Cebolinha, foi um belo gol. Achei que foi falha do Fábio. O Fábio não conseguiu efetuar a defesa do jeito que ele pensaria que a bola viesse. Eu acho que a bola veio um pouco mais forte do que ele achou que viria. Sim, e aí ele acabou mão, né? espalmando pra dentro do gol. Mas apesar disso, eu achei um bom jogo do Flamengo. Eu achei um jogo diferente do Arrascaeta também, que foi um cara que conseguia dar essa verticalidade, inclusive no segundo tempo, que eu achei que faltou isso um pouco no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Arrascaeta conseguiu entrar mais no jogo e conseguiu dar essa verticalidade melhor pro Flamengo. O Pedro acabou fazendo gol, uma jogada que o Ayrton Lucas infiltrou na área, que pra mim também chutou, deu um chute meio que cruzado, ele tava um pouco de costas, e a bola foi certinho no Pedro, que só empurrou. Já são barbante, né? São 9 gols em 9 jogos na temporada do Pedro até agora, uma média de 1 gol por jogo. E o Flamengo é o virtual campeão da Taça Guanabara até o momento. Sim. Porque o saldo de gol é 7 também. É só se acontecer um milagre. O saldo de gol são 11 de diferença. É verdade. Sim. Sendo que o Fluminense teria que ganhar e o Flamengo perder para tentar diferenciar. Não tem como. Eu também acredito que não tenha como. O Flamengo é o virtual campeão carioca. E a gente tem também um destaque também do Nova Iguaçu, que até o momento está classificado. Não, né? está classificado, confirmado já. Isso, mas não sabe quem vai enfrentar. Isso. Né? Isso ainda pode mudar. Porque o Vasco pode passar. Pode passar. Isso não, exatamente. E também é uma surpresa, porque a gente acabou planejando, né? Os 4 grandes. Os 4 na final, exatamente. E o Botafogo que... Vamos falar de Botafogo agora? O Botafogo que deu uma desandada. Tá sem técnico até o momento. Exatamente. No último episódio a gente falou sobre a estreia do Botafogo na Libertadores. Que tava indo bem, conseguiu na altitude segurar 1-0 até o finzinho do jogo. Pô, bizarro, tudo acontece com o Botafogo, cara. É inexplicável. Mais uma vez, o Botafogo deu molezinho no final. A gente comentou também sobre a declaração do Thiago Nunes, que veio a ser desligado, né, logo depois, por conta dessas polêmicas. O Botafogo se encontra sem técnico e sem muita expectativa, né? Tivemos 1.400 torcedores presentes no último jogo, que o Botafogo ganhou, né? A torcida tá sem perspectiva também no clube. Tá cansada, entendeu? E falando dessa partida, o Botafogo conseguiu ganhar 2-0 com o time reserva, já pensando na volta do jogo contra o Aurora. 2-0.
O destaque da partida foi o Cauê, garoto da base, volante, que conseguiu dar 2 assistências até o momento no Campeonato Carioca. Em 5 jogos já tem 3 assistências. E como vocês veem esse jogo da volta? Você acha que o torcedor vai apoiar ou vai ficar um pouco mais Acho que vai ser com o pé atrás, até por conta do histórico que o Botafogo vem apresentando. O Campeonato Brasileiro do ano passado, o Botafogo era favorito e ia ganhar o título, e apagão, o Botafogo perdeu, e aí tudo isso influencia psicologicamente os jogadores, como a gente já comentou algumas vezes, mas também influencia o torcedor, de não querer apoiar, de não querer estar lá, de não querer participar de mais uma derrota. O aval da torcida é extremamente importante para esse jogo. Mas é um jogo de Libertadores. O Botafogo não joga Libertadores desde 2017. Então eu tenho certeza que a torcida vai participar, vai apoiar o Botafogo, independente desse cenário. Porque pelo Botafogo, apesar das críticas que a torcida do Botafogo tem feito nos muros do Engenhão também, tudo que tá rolando com o Botafogo agora é um cenário bem crítico. E um dos diretores do Botafogo pediu que a cobrança fosse para ele e não os jogadores. O diretor executivo do Botafogo, André Mazzucco, deu uma entrevista depois do jogo e falou que a responsabilidade pode ser jogada para ele, apoia os jogadores, deixa eles isentos disso, que ele assume a responsabilidade. E foi exatamente o que o Thiago Nunes não fez com o Botafogo. Sim. Ele botou os jogadores na fogueira ele e acabou compartilhando ali a culpa e acabou tendo o fim que teve. Inclusive, o André Mazzucco teve outro ponto que contradiz o Thiago Nunes, porque ele falou que os jogadores tiveram proposta para sair do Botafogo e quiseram ficar. Foi o caso do Tietê, Júnior Santos, o próprio Tiquinho Soares e o Marlon Freitas, que tem uma rusga com a torcida. O que vocês acham dessa situação? Eu acredito que ele falou, a gente vai crer que ele está sendo 100% sincero. Mas me espanta, talvez, um jogador, depois do final daquele campeonato, né, de possível vitória e não teve uma vitória, de querer continuar. Me causa estranheza, né? Até porque quando você está num momento não tão bom do seu time, obviamente você tem muita coisa a agradecer e, tipo, quero ficar, quero motivação, quer dar a volta por cima. E tal, exatamente. Mas você também tem uma falha do tipo, poxa, não quero mais, vou ficar sempre... Será que isso sempre vai acontecer? E tem aquele outro ponto. Será que a proposta que chegou era o que o Botafogo esperava? Eu acho que sim. Foi o Botafogo que não liberou, o jogador quis ficar. Exatamente. Não foi muito claro. Não é claro e também não é da nossa alçada aí, cada um com a sua consciência tranquila, né? Só para deixar registrado também, ele confirmou as chegadas do Alan, que jogou no Napoli, destaque, ótimo volante, exatamente. E a contratação do atacante Igor Jesus. Ele falou que está fechado já, contrato assinado, pré-contrato no caso, e que eles chegam, em julho eles chegam com certeza. Que eles estão tentando negociar para ver se vem antes, mas ainda sem nenhuma confirmação. Seriam bons reforços para vir agora no começo da temporada, até porque chegar mais um atacante, já perdeu o Jefinho e o Luiz Henrique lesionados, seria importante para o Botafogo. Seria importante e também para dar um gás, uma outra atmosfera, mais uma energia melhor mesmo para que a equipe consiga deslanchar. Acredito que o Botafogo tem tudo para concretizar, né? Não sei se para realizar possíveis títulos, mas para concretizar algumas classificações, uma outra classificação, dependendo de como for a temporada da Libertadores, se classificar de novo, ir bem na Copa do Brasil, que também é uma competição importante. Eu acredito que o Botafogo consiga, assim... Tem bons projetos para essa temporada. Dá a volta por cima. O Botafogo merece. Ele fez um ótimo primeiro turno de campeonato brasileiro ano passado. Então ele merece dar essa volta por cima e trazer a alegria de volta pro torcedor. E é aquilo também, né? O Botafogo tem a obrigação de chegar à fase de grupos da Libertadores. Com o elenco que tem, com o time que vai enfrentar, jogar dentro de casa, o Botafogo precisa vencer. Mas passando do Aurora, possivelmente pega o Bragantino, que aí eu acho que é uma pedreira maior pro Botafogo. Vai ser um grande desafio. Mas eu acredito que dá pro Botafogo passar também, porque o Botafogo foi líder mais de 18 rodadas, cara. O Botafogo tinha quase 99% de chance de se classificar para a Libertadores direto, e nem isso conseguiu. Então, assim, o Botafogo precisa avançar nessas duas fases até chegar à fase de grupos. Tem obrigação dos jogadores. E para fechar sobre o Botafogo, o André Mazzucco também disse que até sábado não tinha nenhuma negociação em andamento com técnicos para substituir o Thiago Nunes e que o perfil é um técnico experiente, nada de apostas no momento, e que tenha
entenda o momento do clube. Você acha que é por aí mesmo esse perfil? Acho que é energia. Acho que o Botafogo precisa de um técnico vibrante. Um cara diferente, porque o Thiago Nunes, ele era um cara mais introspectivo. Frio. O Tite é assim também. Ele é um cara mais frio. O Botafogo precisa de um técnico pra dar uma chacoalhada na galera e falar, gente, vamos, vocês estão jogando no Botafogo, entendeu? Sim, E até porque é um time de expressão importante. aqui no Rio. É Com um certeza. time que tem tradição, né? É um time antigo e que tem muita história. Acredito que pelo que o Lucas falou, tem que ser uma pessoa que venha com uma energia lá em cima e que queira vencer. Que queira estar ali, que faça com que os torcedores e os jogadores entendam que eles são um só e que eles estão em busca de algo melhor, de uma classificação, de uma taça. E aí é realmente por esse lado aí de uma pessoa com uma energia muito boa. Então o Botafogo concorre com o Vasco por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. E vamos falar agora do Vasco, que não ganhou. Jogou tão bem, mas fez o que precisava, que foi vencer o Volta Redonda 2-1. Uma partida excelente do Payet. Mais uma. Achei que ele se destacou e que foi um dos grandes nomes do Vasco nessa pré-temporada, né? Payet é um cara diferente. Sim. Ele tem se mostrado que pode ser o destaque que todo mundo espera dele durante a temporada. E eu acho que ele começa a mostrar isso quando ele emagrece. Que ele teve ele perdeu 8 quilos, se eu não me engano. E aí, mostrar isso é claro que ele tá ali querendo vencer e querendo estar ali. E dentro de campo também. Ele tem respondido com futebol dentro de campo. Eu acho que isso é o mais importante. Porque o Payet tem se mostrado ser um jogador diferente, como ele sempre foi. Apesar de não ter atuado em grandes clubes da Europa, ele fez a sua carreira toda na Europa, apesar de ser francês e tudo mais. E ele é um cara extremamente diferenciado. Você vê o jeito da verticalidade que ele dá pro time do Vasco. Ele antecipa as jogadas, ele já sabe exatamente o que ele vai fazer quando a bola chega no pé dele. E você tem um jogador com essa experiência do Payet e com a mentalidade do Payet, é extremamente importante pro time do Vasco. E falando em mentalidade, do lado de fora tem uma pessoa excelente também, que tá comandando o Vasco nessa temporada, que o Vasco acredita muito, que é o técnico Ramon Dias, o auxiliar Emiliano, né? Que ele falou que não ia cair, não caiu. E tem conseguido montar um time. E que ele Todo mundo fala que o conseguiu Vasco precisa de reforços. Todo mundo fala, Vasco precisa de reforços, precisa reforçar. Mas ele tá conseguindo dar respostas, mesmo os seus reforços, que ele também pediu. E também eu acho que teve uma identificação, tanto dos jogadores com a torcida, quanto da torcida com os jogadores e com o técnico. E eu acho que isso, como a gente estava comentando sobre o Botafogo, é o que precisa acontecer. O Verratti, que possivelmente sairia, né, do Vasco, que não teria... não renovaria o contrato. Exatamente, acabou renovando e mostrou também. Fez um gol, tá vindo fazendo gols e tá vestindo a camisa do time. Nos últimos 2 jogos, 3 gols do Verratti. Sim, e ele também tá fazendo partidas muito boas. Tanto ele quanto o Payet têm se destacado muito no time do Vasco. Então eu acredito que essa vaga, a última vaga que tá ali entre Vasco e Botafogo, o Vasco consiga alcançar. Na última rodada, o Vasco decide em casa contra a Portuguesa. O Botafogo pega o Fluminense, que é um jogo mais difícil. Mais um clássico pro Fluminense também. Vamos ver aí como vai ser. O Botafogo precisa dar resposta e o Fluminense também precisa dar resposta por vitórias em clássicos. O Fluminense precisa vencer. Eu acredito que tanto quinta-feira, né, com o jogo da Recopa, precisa vencer, mas também o clássico. Precisa vencer para dar um pouco mais de gás na torcida. Até porque no jogo contra o Flamengo, se você olhasse a torcida do Maracanã, era maioria flamenguista. Todos os torcedores do Flamengo, obviamente o Flamengo tá num ótimo momento. Exatamente. E o Fluminense, até os jogadores, os torcedores, já vou na quinta-feira, até o financeiro também, porque isso impacta. Os ingressos da Recopa são caros. Bastante. São bem caros e a gente acaba... os torcedores acabam indo menos ao estádio, né? Então, acho que precisa dessa resposta também para os torcedores voltarem, que em 2023 voltou, né? Se você pegar aí a bilheteria. Se não me engano, foi mais de 40 mil a média do Fluminense na temporada passada. Sim, foi uma bilheteria boa, que não estava tendo desde 2020, logo depois da pandemia, não teve tanta bilheteria quanto teve na temporada passada. E é uma coisa importante, porque gera receita, né? Sim, com certeza. Quem deu uma resposta boa também foi o Pedro, que no último jogo contra o Boa Vista, que o e vai ser pai de gêmeos agora também, anunciou ontem. Mas ele deu uma boa resposta, porque no pós-jogo ele foi perguntado, né, como é que ele estava se posicionando em relação às críticas que ele sofreu as vaias após sair do jogo, né, contra o Boa Vista. Ele foi vaiado bastante pela torcida do Flamengo, logo depois de perder o pênalti.
E ele respondeu que, independente de qualquer coisa, eu sou, por mim, independente de ser vaiado, ser elogiado, eu vou continuar trabalhando firme e mostrando meu futebol. Sim. E depois disso ele foi e falou, né, que vai ser papai e tal. Exatamente. Foi muito legal. Acho bem legal também. O Gabigol acaba perdendo espaço porque o Tite confia no Pedro e é o esquema que o Tite gosta de uma pessoa mais central ali no meio. Eu acho também que o Pedro tem apresentado um pouco mais do que o Gabriel. Tem mais minutos também minutos em campo. Sim, mas eu acho que eu acho que são momentos diferentes, né? Eu acho que o Pedro tá num momento muito ele é o artilheiro do clube, tem feito gol sempre que joga. Sim, então ele tá num momento bem melhor a maioria dos Gabriel. jogos e tem a preferência também do Tite. Eu acredito que se o Gabigol tiver mais minutos, provavelmente também ele vai disputar mais à frente a titularidade, até porque tá muito no início do ano. Mas o problema é que o Pedro não tá dando uma brecha pro Gabigol. Então, mas é porque só tem o Campeonato Carioca. Depois que tiver Libertadores, Brasileiro, quando Copa do Brasil, Brasil, eu acho que quando isso pode mudar, entendeu? O Lucas tá falando, agora, realmente, é inevitável. O Tite como ele é o comandante, ele é o treinador do Flamengo, ele tem que escolher o que é melhor pro Flamengo. E se o melhor pro Flamengo seja manter o Pedro como titular, o time tem dado certo, tem jogado bem. Independente de algumas atuações que eu tenho visto um pouco irregulares, como por exemplo do Cebolinha, do Luiz Araújo, jogam bem, mas em outros jogos não vão tão bem assim. Ontem, exatamente, o Cebolinha fez no último, o Luiz Araújo também fez. Exatamente, então esses altos e baixos, o Gabigol jogou pela direita, nada impede dele jogar também na posição um pouco mais centralizada, do Bruno Henrique inverter com o De La Cruz. Bruno Henrique que dá muita velocidade pro time, né? Com certeza. Eu acho que no segundo tempo, a velocidade do Bruno Henrique muda tudo. Exatamente. Opções o Tite tem de sobra, cabe a ele pensar no melhor time pra trazer o melhor futebol pro Flamengo. E o Flamengo é um time que não sofre gols. Até agora, com o time titular, não sofreu nenhum gol na temporada. Só um gol. E tem um ataque muito efetivo, que são vastas as opções, como você falou. Então tem tudo para ter um aproveitamento muito grande nessa temporada. Eu acho que vai mostrar pro torcedor que estava um pouco decepcionado por não ganhar, né, na temporada passada. Sim, acredito que seja grande nome para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Acho que vai avançar bastante nas competições. Falando em Copa do Brasil, amanhã tem Vasco e Marcílio Dias pela Copa do Brasil. Temos também Olaria, que vai enfrentar o São Bernardo. Pela Copa do Brasil também. E a Portuguesa que passou do Audax. Exatamente. Um jogo o Audax 0-0. que foi o rebaixado, né? Já está matematicamente rebaixado do Campeonato Carioca. Não fez nenhum gol e acabou sofrendo diversos gols. O Audax que aí na próxima temporada vai ter que se reorganizar para voltar pra Série A do Campeonato Carioca. Exatamente. Então, Copa do Brasil é isso. Vasco e Marcílio Dias ainda se enfrentam. Olaria e São Bernardo, e o Audax está fora, a Portuguesa avança. Exatamente. É isso, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Nos siga em todas as redes sociais. E futebol é na tela da Band e também no Dial em 90.3. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.